Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe você. Hoje nós vamos falar sobre os modus operantes do diabo, né? Como o diabo age, qual é a estratégia do diabo. E você precisa entender o seguinte, que o diabo ele não é qualquer adversário. Geralmente a pessoa fala assim, o diabo é meu adversário, o diabo é meu inimigo. Ele não é qualquer inimigo, ele é o teu principal inimigo. Ele é o teu principal adversário. Eu posso ir além. Acredite no que eu estou lhe falando. O diabo, ele está sempre, não é um passo não, ele está sempre 10, 20, 30 passos na sua frente. Por isso que na Bíblia fala, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor como o leão que ruge. Olha com que a palavra de Deus compara o diabo. Não fala assim, o diabo anda voando ao teu derredor como um passarinho que pia. Não, como um cachorro que late, como um gato que mia, não. Ele compara o diabo a um dos seres mais temidos da selva, que é o leão. Ele anda ao vosso derredor como o leão que ruge, detalhe, pronto para te devorar. Então, o diabo ele não entra numa luta para perder. A gente vê a história de Jesus. Você vê que o diabo só desistiu de Cristo quando Jesus disse na cruz, está consumado. E durante ao longo a caminhada de Jesus, a gente vê que o diabo tentou seduzir, o diabo veio com lutas, o diabo veio com adversidades. O diabo se levantou de todas as maneiras para tentar desviar Jesus do foco principal dele, que era manter a salvação dele, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele veio neste mundo para nos salvar e impedir ele de fazer por mim, por você o que ele fez e nos dá o direito da salvação. Então, o diabo, ele continua com seus mesmos modus operantes. E detalhe, o diabo ele é muito astuto, o diabo ele é muito inteligente, o diabo ele é muito sábio. Eu posso lhe afirmar que o diabo ele conhece você melhor do que você mesmo. O diabo me conhece melhor do que a mim mesmo. Aí você fala assim, mas como assim, Cleito? Como assim? É isso mesmo. O diabo te acompanha, o diabo ele te enxerga, ele te vê desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Enquanto você está dormindo, o diabo está acordado fazendo planos. Minha amiga, meu amigo, o diabo ele não está de brincadeira. Eu lembro de uma história de um pastor que ele estava ali fazendo uma reunião de libertação e manifestou ali um demônio. E o demônio virou para esse pastor e disse assim, olha, eu vou te derrubar. Em vez do pastor amarrar aquele espírito, repreender aquele espírito, o pastor começou a dar gargalhada e rir da cara do diabo. E disse para o diabo assim, diabo, você pode mandar uma mulher com um corpo violão que eu não vou cair. E isso se passou alguns anos, aquele pastor foi transferido daquela igreja para uma outra igreja, e nessa igreja, esse pastor conheceu uma jovem muito bonita, que essa jovem tinha ali o físico, tipo físico que esse pastor gostava. Essa jovem foi colocada como obreira, e eles começaram, ele gostou dela, eles começaram a namorar. Passou-se pouco tempo, e essa história é verídica, esse pastor se abrasou o namoro dele com essa jovem, eles caíram em pecado, tiveram relação sexual. E no meio da relação sexual, aquela obreira manifestou com o diabo. E o diabo disse para aquele pastor o seguinte, tá vendo? Quando eu disse que eu ia te derrubar, você debochou de mim. Tá vendo? O corpo violão que eu disse que ia colocar no teu caminho, tá aqui. E aquele pastor deixou de ser pastor, saiu da obra, se perdeu. Ou seja, nunca ache que o diabo está de brincadeira. Por isso que a própria palavra de Deus, ela nos ensina a vigiar. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, como que o diabo trabalha? Quando Deus colocou ali o homem, Adão e Eva no jardim, Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam usufruir de tudo, que a terra dá o fruto, etc., mas eles não poderiam tocar na árvore, comer do fruto da árvore. Olha só o que o diabo disse em Gênesis 3. Ora, a serpente
era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a mulher estava ciente da direção que Deus tinha dado, que eles poderiam usufruir de todas as árvores do jardim, comendo do fruto, mas numa determinada árvore que Deus separou, eles não poderiam nem comer e nem tocar. Olha só. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, da mesma forma que o diabo caiu lá no céu, querendo ser como Deus, o diabo disse para a mulher: olha, vocês não vão morrer não, muito pelo contrário, vocês vão ser como Deus. Olha que proposta sedutora. Ou seja, o diabo nunca vem para te tentar com algo inferior. Ele sempre vem com algo sedutor, com algo que dá água na boca, com algo que faz os seus olhos encherem de lágrimas, com algo que leva a sua carne a coçar. Mas o diabo sabe que uma vez você caindo na sedução dele, caindo na isca dele, ele começa ali, ele dá o primeiro passo ali para agir na sua vida. A gente sabe que Eva comeu do fruto, deu para o marido o fruto, e você sabe do fim da história. Se você não sabe, basta você ler o capítulo 3 inteiro de Gênesis. O pecado, como que o diabo age? Primeiro, ele leva a pessoa ao pecado. A pessoa pecando, ela vai ver que aquilo é bom, porque o pecado não é ruim. Se o pecado fosse ruim, tantas pessoas não cometeriam pecado, tantas pessoas não viveriam no pecado. Hoje nós não vivemos no erro porque tememos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus e tememos ao Espírito que há dentro de nós. Mas o pecado ele é atrativo e o diabo sabe das suas fraquezas, dos momentos de luta que você enfrenta. E ele sabe a hora de agir, antes da gente complementar. Você vê que Jesus teve fome no 40º dia. O diabo não apareceu no 30º, no 35º, mas no dia 40, quando Jesus teve fome, o diabo disse: você não é filho de Deus? Olha a proposta. Primeiro ele exaltou Jesus. Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Em outras palavras, você está passando fome à toa, você tem poder para transformar essa pedra em pão. Mas Jesus disse: assim nós devemos reagir às tentações. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, Jesus resistiu no espírito à tentação da carne. Então essa é uma dica para você vencer o diabo e vencer o pecado. Então o primeiro passo, como o diabo age, ele quer induzir você ao pecado. Segundo passo, ele quer que esse pecado se torne em uma iniquidade. E como que acontece isso? Vamos colocar aí a mentira. A pessoa, ela perdeu a hora, um exemplo, para chegar no trabalho. E ela sabe que não vai dar tempo de chegar no trabalho. Aí ela liga pro patrão e fala assim: olha, hoje eu não vou não porque eu tô passando mal. Uma mentirinha, coisa boba, tá bom? Ela é uma pessoa cristã, conhecedora da palavra de Deus. O que ela faz? Ó Deus, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Se aquela oração foi sincera, então nunca mais ela vai fazer aquilo. Mas quando é que se torna iniquidade? Quando daquela mentirinha, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Daqui a pouco, ela está falando a mentira como se fosse verdade. Ou seja, se tornou iniquidade. E o diabo tendo ali o controle sobre a vida de uma pessoa, aí começa a vir outras propostas, outras tentações. Daqui a pouco a pessoa não tem força. Não tem forças para buscar Deus. Não tem forças para ler a Bíblia, não tem forças para orar, daqui a pouco a pessoa está caída. Então, o diabo, ele trabalha assim, e o tempo é aliado do diabo. O diabo, ele não está preocupado em te derrubar em um dia,
em uma semana e em 10 anos. O que o diabo quer? O diabo não quer que você seja salvo. Então, vai aí uma dica. Cuide da sua salvação. Se alimente com as coisas espirituais, com as coisas do alto. E sempre quando o diabo vir com uma tentação, lembre-se, o início pode ser prazeroso, mas o fim é sempre amargo. Sempre depois do mel que o diabo dá, vem o fel. O diabo, ele dá com uma mão e ele toma com as duas. A porta que dá acesso ao inferno, ela é larga e o caminho é espaçoso. Mas lembre-se, o que a palavra de Deus nos alerta, conduz à perdição. Vale a pena você sacrificar, renunciar, dizer não ao seu eu, à sua vontade? Vale a pena você ter uma comunhão com Deus? Mesmo que para isso você tenha que dizer não 1, 2, 10, 1000 vezes, mas vale a pena você se manter firme com Deus. E se você está assistindo esse vídeo, você diz assim, mas Cleito, eu caí nessa tentação, eu caí nessa cilada, o que eu faço? O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas para o levantar de Deus acontecer, depende de você. Se levantar, dizer não para a sua carne, não para o mundo, não para o pecado, não para o seu eu, e a partir de hoje, de agora, hoje é dia 21 de fevereiro de 2020, a partir de hoje, diga sim para Deus. E se você dizer sim para Deus e fazer a vontade dele a partir de hoje, todos os seus pecados serão perdoados, serão lançados no mar de esquecimento e Deus para você tem reservado uma nova vida, um novo nome, que com certeza, quando nós chegarmos lá no céu com a vitória nas mãos, depois de combatermos o bom combate, de completarmos a carreira, a gente vai dizer assim, foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena as lutas, valeu a pena as dificuldades, valeu a pena resistir no espírito às tentações da carne, valeu a pena todas as vezes que eu deixei de fazer do meu jeito para fazer do jeito de Deus. Tá certo? Tá certo? Então, tá aí a dica para você vencer o diabo, como o diabo age, como ele trabalha. Só que isso é teoria, o que eu estou passando para você é a teoria. É fácil falar. É fácil a gente abrir a Bíblia e falar de algum episódio. Difícil é você colocar em prática. Não é fácil para mim, não foi fácil para Jesus e não vai ser para você. Mas Jesus, ele disse, como eu venci, a minha igreja vencerá. Porque é difícil para nós temos que priorizar a nossa salvação buscando o batismo com o Espírito Santo. Aquele que nos fortalece, aquele que nos dá força e nos potencializa a nossa fé para vencermos o mundo, as tentações e chegar onde o nosso Deus quer que nós estejamos, quer viver junto com Ele na sua glória, tá bom? Que Deus abençoe você, espero ter te ajudado. Me ajude também a ganhar almas. Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, copie o link e mande para os seus amigos no grupo de WhatsApp. Você não sabe o quanto que você vai estar ajudando outras pessoas e nos ajudando aqui também por esse canal a ganhar muitas almas, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau.